eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha história pessoal com Brainspotting. Tudo começou em 2007, quando o David Grant foi dar o primeiro curso no Brasil de Brainspotting. E eu me voluntariei para ser uma das cobainhas para demonstração. O meu tema na época foi medo de falar inglês. Para quem não sabe, hoje eu moro na Austrália, né? E já tem 7 anos que eu moro aqui na Austrália. Em 2007, era o meu grande sonho, de estar aqui, morando aqui, trabalhando aqui. E eu tinha muito medo mesmo, por causa da língua, que eu achava que o meu inglês não era o suficiente para eu ser uma profissional. E eu já tinha vindo para Sydney, para a Austrália, em 2001. Então eu já tinha experimentado a cidade, sempre fui apaixonada por essa cidade. E quando voltei para o Brasil, voltei querendo voltar para cá. Voltei para lá, para o Brasil, querendo ficar na Austrália. Mas eu tinha muito medo se eu ia dar conta de atuar como profissional, ter um inglês mais sofisticado para trabalhar. E aí eu fui, porque eu mesmo com medo, eu estava aplicando para o visto e tudo, e eu levei esse tema para trabalhar na demonstração. O que foi mais interessante dessa demonstração foi onde o meu cérebro me levou. Me levou para uma dor física nas minhas costas, em memórias da minha infância com meu pai, que eu nem lembrava, nem sabia se era real. Depois até confirmei com a minha mãe. E tudo que eu lembrei naquele momento, naquela demonstração, aconteceu, né? E por que eu tô falando um pouquinho disso? Porque às vezes a gente tem um tema, a gente não sabe onde é que tá o nozinho, a gente não sabe onde é que tá o entrave. O meu medo de inglês, ele estava relacionado ao meu medo do meu pai, de um comportamento repentino que ele teve quando eu era pequena, que eu devia ter uns 2 anos. Por meu pai ser uma pessoa que estava sempre me incentivando com o inglês, mas ele me incentivava de uma forma com muita pressão, eu sempre estava levando choque com os pedidos do meu pai. Então eu comecei inglês, eu estudei de 9 aos 17 anos, né, quase 9 anos de inglês, e era travadíssima. Conseguia ler, mas não conseguia falar. Às vezes conseguia entender, mas se eu tivesse pressão eu não conseguia entender, dava um branco. E meu pai tinha uma história de ligar o rádio, de repente estava passando música em inglês, ele traduz aí pra mim. E eu, gente, como é que eu vou traduzir isso? Eu não sabia mentir, porque eu podia ter só mentido e aí resolvi o problema, mas eu não sabia mentir. E eu ficava congelada, né, quando ele fazia esses pedidos repentinos. Ele achava um turista na rua, ele chamava pra falar comigo. Eu ficava... A única coisa que eu falava pros turistas é: eu não sei falar inglês. Ele não sabia o que eu tava falando, né, mas as pessoas eram sempre muito doces comigo. Então, quando eu fiz a demonstração com o David, eu comecei a demonstração falando em português, sendo traduzida, né, porque o David não fala português, então sempre tinha tradução do David pra mim pro David. Na verdade, até que eu entendi um pouquinho o que o David estava falando, mas eu sempre queria ter a confirmação em português. Isso foi no início da sessão. Depois que foi passando isso, essa dor física, essas memórias e tal, mais pro final da sessão, depois que a dor começou a passar, eu comecei a falar inglês com o David. E eu não estava percebendo que eu estava falando inglês com ele. O tradutor já estava traduzindo o que eu estava falando pro grupo, porque eu estava falando inglês. E o David perguntou: você está percebendo que você está falando inglês comigo? E eu não tinha percebido. E aquilo foi assim uma emoção muito forte. Eu até chorei na hora, de emoção, por estar conseguindo falar em público com uma pessoa que falava inglês, na frente de pessoas que sabiam que eu falava português, né? Porque tinha toda essa coisa de ser exposta. E aquilo foi a coisa mais deliciosa que eu experimentei. A partir daquilo, eu fiquei mais corajosa, né? Não é à toa que eu vim parar na Austrália de vez. E não foi que assim meu inglês melhorou, meu Deus do céu, agora eu falo tudo em inglês. Não, destravou. E com o desentrave, o que aconteceu? Eu tinha mais coragem de enfrentar. Eu tinha mais coragem, eu não tinha mais aquela coisa do perfeccionismo, né? E o meu maior privilégio hoje é poder representar o Brainspotting na Austrália. E pra mim foi mais desafio ensinar o Brainspotting em português do que em inglês, porque eu iniciei dando aula de Brainspotting em inglês. Então é com muito orgulho e com muita humildade que eu compartilho essa história com vocês, né? Eu espero que de alguma forma eu tenha esclarecido algumas coisas, eu tenha inspirado, né, e motivado vocês a entrar nessa comunidade com a gente, de levar uma ferramenta tão poderosa para o consultório, não só para ajudar os clientes de vocês, mas para que vocês também possam ser ajudados, né, para se tornarem cada vez mais melhores terapeutas.